o partido nazista tinha o nome de Partido dos Trabalhadores. Né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Hitler era socialista, declarado. E engraçado que é uma coisa que ninguém fala isso também, né? Mas na outra história coisa que, não é assim, viu? Outra coisa que já me falaram, que eu não sei se é verdade, é que na Alemanha, antes de ter a Alemanha nazista, lá reinava uma liberdade de expressão absoluta, né, para todos. E que por conta dessa liberdade de expressão que foi criado o Partido Nazista. Então, era o seguinte, a Alemanha pré-Hitler era chamada República de Weimar, que surgiu logo no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, 1918. Então, essa República de Weimar, a Alemanha era um império, né? Era um império, e com o Guilherme II no poder, aí o Guilherme II, ele próprio abdicou no finalzinho da guerra, viu que estava tudo perdido, foi proclamada a República de Weimar. Essa República de Weimar deu ampla liberdade para tudo, inclusive para ter partido comunista, nazista, que você pensasse, você podia ter lá. Foi amplo. Então tinha ampla liberdade nas artes, para tudo. Não havia 100% liberdade. 100% livre. Só que a Alemanha tinha muito trauma de guerra. A Alemanha tem um pensamento muito nacionalista e o Hitler se apropriou de vários elementos alemães, como nacionalismo, acusando a Alemanha de ter sido perseguida na Primeira Guerra, entre outras coisas. E aí, então, conseguiu ter esse partido com ideias totalmente desvairadas, porque era livre ter esse partido. Esse partido era vinculado a uma sociedade secreta, fundada antes do Hitler, né? Chamada Thule, com umas ideias completamente... Caramba. Se eu falar dessa ideia, você fala que eu enlouqueci. Fala aí, que era alguma das ideias deles aí? Pelo menos algumas. É uma coisa muito doida, mas o povo acreditou nessa história. Então, o Hitler nasceu na Áustria, né? Lá na Áustria, ele já teve contato com um grupo esotérico, liderado principalmente por duas pessoas, Guido von List e Lebensfels. Esses dois loucos, eles desenvolveram uma teoria racial de mundo. Então, havia um continente chamado continente da Hiperbórea, às vezes os nomes variam, mas um nome que ficou mais conhecido. Esse pensamento dele também é ligado ao pensamento da Madame Blavatsky, você já deve ter ouvido falar, do século XIX. Também é um pensamento racial ligado a uma pessoa ligada ao Marx, chamado Moses Hess. Bom, mas isso é outra história. Vamos pegar, para não ficar avançando, vamos pegar o Lebensfels e o Guido von List. Os dois austríacos, dois fundaram uma revista chamada Ostara. O Hitler leu essa Ostara, o Hitler conheceu o Lebensfels. Então eles desenvolveram uma seguinte teoria racial. Havia um continente chamado Hiperbórea, cuja capital era Thule. Por isso que a sociedade secreta se chamava Thule, que era feita de arianos puros, sabedores, detentores de uma sabedoria ancestral, que remetiria a Odin. Odin é Wotan, né? É por isso que eles também é um movimento ligado, é chamado Wotanismo. E aí então eles dominavam uma força chamada Força Vril. Então quem controlasse a Força Vril dominava o mundo. Então, aí esses arianos nesse continente hiperbóreo dominavam essas forças, esses germanos ligados a Wotan e tal. Aí o que aconteceu? Houve um cataclisma, esses arianos puros tiveram que migrar para o sul, a Hiperbórea, onde ficariam, a grosso modo, a Groenlândia. Migraram para o sul e se misturaram com raças que, na visão do Lebensfels e do Guido von List, eram impuras. O judeu seria o primeiro que eles já criticaram. Então, Lebensfels já defendeu na Áustria o extermínio dos judeus. Caramba. E também o Lebensfels também tinha ódio ao catolicismo, porque o catolicismo tinha uma visão antipagã, e o wotanismo, obviamente, é pagão. Então, havia uma herança ancestral ariana que tem que ser resgatada, e quem resgatar essa e liderar vai transformar a Alemanha numa potência líder do mundo. Centro do... Que ia durar 1000 anos, né? Ia durar 1000 anos. Né? Então aí o Hitler assimilou essas ideias, foi para a Alemanha. Na Alemanha também tinha essas mesmas ideias. Tinha um grupo secreto chamado Thule, por causa da capital da Hiperbórea, né? Depois se formou um outro grupo secreto chamado Vril,
em homenagem àquela força vril, e havia experiências subterrâneas que os nazistas faziam para ter contato com esse vril. Os principais pessoas ligadas ao Hitler eram da Túlia, acreditavam nisso. O Rudolf Hess, o Himmler, o Rosenberg. O Rosenberg, que era o ideólogo nazista, ele era da Túlia, ele acreditava nesse pensamento esotérico. A suástica foi escolhida tendo em vista como um talismã, né? Como um talismã. Então, esse pensamento esotérico se tornou muito popular na Alemanha, porque era um pensamento racial, era um pensamento nacionalista que apontava um culpado, judeus. E a solução dos problemas está em acabar com ele. E esse pensamento era socialista também. Eles acreditavam num socialismo tribal ariano-germânico. Como o Hitler assim? fazia, então... Nós somos a raça superior de todos os outros, então nós temos o direito de escravizar todo mundo que não é ariano e germânico, porém, entre os germanos tem que reinar a igualdade completa. Então o Hitler defendia o igualitarismo entre os homens. E aí você sabe, assim, com esse tanto de informação que você tem, os processos que eles fizeram, porque aí surgiu como um partido, então, o nazismo? Então, a essa Thule criou um partido, e chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Foi nesse momento que o Hitler entrou no partido. Não há prova que ele frequentou a Thule. Thule era a sociedade secreta. Certo. Mas ele já tinha essas ideias desde a Áustria. E muitas das pessoas que foram próximos dele pertenceram a Thule. Alfred Rosenberg, eu já citei, Rudolf Hess, Himmler, não preciso nem citar mais ninguém. É óbvio. O Himmler era o chefe da SS. Então, e o Himmler tinha o Himmler acho que era o mais obcecado. Então ele liderou, ele mandou pessoas ir para a Islândia buscar vestígios da Hiperbórea. Mandou gente para o Tibete, porque na lenda teve um grupo de arianos que se perdeu no Tibete. Então ele mandou uma expedição nazista para o Tibete. Vai e se perde. Outro sustentou que esse grupo tinha vínculo com os antigos cátaros medievais. Então levou um grupo de expedição para os cátaros. Então era uma turma doida. Mas que, infelizmente, naquele ambiente de confusão, na Alemanha isso pegou. Aí ele virou um partido e ele ganha realmente. Um partido. E ele ganha realmente. E ele é eleito minoritariamente, porque lá era um parlamentarismo. Era uma república, o presidente na época do Hitler era o Hindenburg. O Hindenburg era um herói de guerra alemão, da Primeira Guerra. Foi um dos grandes líderes ali, Hindenburg. Então Hindenburg era um ícone na Alemanha, era uma maior figura da Alemanha. De guerra, né? Era um herói de guerra e político, era o principal político da Alemanha. Ele era o presidente, o Hindenburg, não era o primeiro-ministro. E lá, como era um parlamentarista, eram aquelas regras que a gente conhece. Então, vamos supor que nenhum partido tenha conseguido 50 mais um do parlamento. Vamos supor que tenha 100 cadeiras. Para você liderar, eleger o primeiro-ministro, tem que ter 51 cadeiras. Supor que um partido conseguiu 30. Ele não conseguiu a maioria, mas ele pode compor com outros para fazer uma maioria. No mundo inteiro é assim. Israel é assim. Então a maioria que tem parlamentarismo é assim. Você pode montar um grupo de partidos e se acontecer uma maioria, você lidera. Então, teve uma votação lá em 1932. Aí um político formou uma maioria instável, chamado Guido von List. Guido von List não, von Papen. Von Papen montou uma minoria espaço. Depois foi para outro, que agora esqueci o nome. Eckreberg, alguma coisa também. Uma minoria instável. O Hitler tinha conseguido algumas cadeiras, não a maioria das cadeiras do parlamento. E o von Papen, que era um outro político conhecido, propôs para o Hindenburg, pedir para o Hitler formar uma maioria. O Hitler conseguiu fazer uma maioria em 33. Janeiro de 33, ele conseguiu fazer uma maioria. 51%. Só que ele tinha um projeto, né? Ele já estava com um projeto de fortalecimento do poder. Se o Hitler assumisse, como de fato assumiu em janeiro, mas não tivesse feito uma reforma legislativa, ele não teria tido guerra, ele já teria caído do poder todo. Ele fez uma reforma legislativa, uma proposta de emenda à Constituição e ao alterar algumas leis para que seria aprovada em março de 33. Então foi feita uma eleição em 33. Ele também não conseguiu a maioria, mas ele conseguiu compor com outros partidos. E aí ele pôs em votação o projeto
de alteração legislativa e conseguiu passar no parlamento. Mas os nazistas nunca foram maioria até 33. 33 foi a última eleição livre. Porque aí então passou o título de primeiro-ministro alemão é chanceler, né? Não é primeiro-ministro. E aí ele então passou, ele foi eleito chanceler, só que um chanceler com poderes especiais. Única pessoa que era o limitador de poder dele era o Hindenburg. Hindenburg morreu em 34. Aí quando ele morreu, acabou. Aí acabou a Alemanha, estava tudo na mão do Hitler. Dono de tudo. Dono de tudo. Podia fazer o que quisesse.